Afinal de contas, para mim, amanhã é ponto facultativo. Mas se tiver que fazer vigília, já sair daqui da vigília para trabalhar. Não tem esse negócio comigo, não. Gênesis 33, do 1 ao 4, amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o encontro de Esaú e Jacó. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as suas servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo adiantou-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou esse seu servo. Amém? Amém. Senhor, foi feita a leitura da tua palavra. Aleluia! Nessa hora, Deus, eu te peço que a tua misericórdia encha essa casa. Amém. Que eu diminua e que teu Espírito possa passear livremente. Senhor, quanta responsabilidade falar de um tema que é tratado na alma de cada um de nós. Mas eu creio, Senhor, que na tua cruz tinha perdão de pecado. Na tua cruz tinha reconciliação. Aleluia! A tua cruz, o perdido é trazido de volta. Na tua cruz, o irmão que está afastado volta, porque o teu amor se manifestou naquela cruz. Pai, em nome de Jesus, como eu sempre falo, esse altar é teu. Esse ministério é teu. Esse povo saiu de casa para ouvir a tua voz. Nessa hora eu quero ser canal do teu fluir, Pai. Mais uma vez, como eu disse, Senhor, enquanto eu estava orando na minha casa, eu não tenho nada sido alto no que é. E creio no teu agir nessa noite, Pai. Fala conosco, assim como tu já está falando através dos louvores. Fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Mas deixa de glorificar, não, que ele não veio. Só porque você saiu de casa, ele veio também. Amém. Amém. É difícil, né, a gente não pensar no perdão quando a gente, como a pastora falou, nós fomos a um sepultamento hoje. Uma mulher de fé, uma mulher que se entregava para a obra. Eu tive a oportunidade de conviver com a pastora Glorinha durante algum tempo, porque ela nem era pastora ainda, e era uma mulher, como a gente estava falando no cemitério, tudo para ela era festa. Vamos fazer festa, mas vamos fazer um culto, vamos fazer um chá. Ela era a primeira a encabeçar essas obras. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu preciso te alertar nessa noite. A pastora Glorinha, creio eu que está com o Senhor, morreu em paz, tranquila, nos braços do Senhor ela se encontra. Mas se eu ou você morrermos hoje carregando o peso de um perdão que não foi pedido, ou de um perdão que não foi aceito, nós não iremos para o mesmo lugar que a pastora Glorinha. Olha, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que você pode ofertar, você pode louvar, você pode pregar a palavra, você pode ofertar, ajudar os pobres, tirar a sua roupa do corpo. Mas se você não perdoar, você não vai para o céu. E a gente precisa entender que aquilo que a gente sempre fala aqui, que a vida que eu construo nessa terra é, na verdade, um planejamento para eu chegar até o céu. Então tudo que eu faço aqui é para que eu consiga chegar até o céu. E sem perdão, eu não chego ao céu. Essa história de Esaú e Jacó é muito conhecida. Você conhece essa história? Esses dois eram gêmeos. São frutos de um milagre. Sua mãe não podia gerar. Seu pai ora incessantemente por eles, para que a mãe pudesse gerar. A mãe concede, tem 2 filhos. Deus fala com aquela mãe, quando aquelas crianças ainda estavam no ventre: olha, eles estão brigando aí dentro. Aí dentro da sua barriga tem 2 nações, um mais forte do que o outro, um servirá ao outro. E aí a gente entende que existia toda uma questão em torno do nascimento daqueles meninos. Como eu sempre falo aqui, eu não sei qual é o peso de uma mulher que não pode gerar.
Eu, graças a Deus, fui abençoada com 3 filhos. Eu tenho exatamente a quantidade de filhos que Deus me permitiu ter. Eu nunca perdi nenhum, nunca precisei fazer. Então eu não sei o peso da esterilidade. Mas aquela mulher ansiava por aquelas crianças. E aí ela engravida de 2 meninos. Deus avisa que haviam 2 nações dentro do seu ventre. A disputa já começou desde o ventre da sua mãe. Você imagina o tempo da gestação? A Bíblia não me relata quanto tempo aquela mulher ficou, mas normalmente gestação de gêmeos não dura 9 meses. Às vezes nasce um pouco antes do tempo. Durante todo aquele tempo de gestação, aquelas 2 crianças brigando para disputar o espaço dentro do ventre da sua mãe. E aí tem toda uma questão. Havia uma tradição da primogenitura. Mas Mônica não eram gêmeos, mas mesmo gêmeos, eles não nascem ao mesmo tempo. Às vezes nascem por diferença de minutos, mas nascem em tempos diferentes. E aí acontece o nascimento. O primeiro a nascer é Esaú, que recebe esse nome justamente por causa da sua característica física. O que ele era? Ruivo e peludo. Por isso recebeu o nome de Esaú. O segundo nasce agarrado ao calcanhar de Esaú. Recebeu esse nome justamente por causa do que ele fez. O que ele fez? Agarrou no calcanhar do irmão para sair. Peraí, se eu vou sair em segundo, vou sair com grande estilo. Imagino eu que o bebê Jacó pensou isso. Jacó recebe esse nome por causa da forma como ele nasceu. Agarrado ao calcanhar do seu irmão. Passa-se o tempo, a disputa que começou no ventre vai para dentro da casa de Isaac. Isaac ama Esaú, porque Esaú era dado à caça, vivia na rua, era o cara que trazia o sustento para dentro da sua casa, ajudava na manutenção da sua casa. Então Isaac amava Esaú. Rebeca, por sua vez, amava Jacó, porque Jacó era o companheiro perfeito. Você vai ver mais à frente que Jacó sabia cozinhar, coisa que não era natural naquela época, um homem saber cozinhar. Ele vivia tanto tempo com sua mãe que a sua mãe o protegia. Aí a gente vai abrir um parêntese para dizer, quem tem mais de um filho, tem filhos preferidos? Não, gente, não tem. Não. A gente ajuda quem precisa. A necessidade faz você ajudar o filho que precisa. Aí o outro vai dizer, não, ela prefere ele. Não é isso. Você vai ajudar aquele que está necessitado. Você vai atender a necessidade. Só que a guerra continuava dentro daquela casa. Até que eles continuam lá fazendo as coisas que gostavam de fazer. Jacó junto com sua mãe na cozinha, exercitando seus dotes culinários. E Esaú vai para casa. Um dia Jacó está cozinhando um prato de guisado, de lentilha, como você queira chamar. E Esaú chega, faminto, suado, cansado. E aí tinha uma coisa chamada a bênção da primogenitura. O que é a primogenitura? Primogênito é o filho mais novo, o filho mais velho, o primeiro a nascer. Eu sou primogênito. Toda a bênção da primogenitura está sobre a minha vida. Brincadeiras à parte, ali tinha uma tradição. O mais velho, ele não só herdava tudo financeiramente, como as bênçãos da família estavam sobre ele. E a bênção da primogenitura também tinha uma outra característica. Com a morte de Isaac, o filho mais velho, que seria Esaú, passaria a governar aquela família. Ele seria o novo chefe daquela família, por causa da bênção da primogenitura. Mas eles não nasceram juntos, nasceram com diferença de minutos. Esaú saiu, Isaac agarrado no seu pé. Então Esaú era o filho primogênito, apesar de serem gêmeos. E aí o que acontece? Ele chega faminto e tá, imagina, você com fome, sentindo aquele cheiro de comida. E aí o irmão, ele fala, o que você está fazendo aí? Estou fazendo aqui um guisado, me dá um pouco. Eu dou, mas você troca comigo a bênção da primogenitura. Aí eu vou falar uma coisa para você que talvez você não concorde comigo. Mas a Bíblia me dá a entender que Esaú desprezou aquilo que estava nas suas mãos. Jacó foi esperto? Foi. Jacó era enganador? Era. Mas Jacó aproveitou uma oportunidade de alguém que estava com algo precioso na mão e foi relaxado e descuidado. Olha o que ele vira e fala para o irmão. O que me serve a bênção da primogenitura se eu estou aqui, cheio de fome? Sabe o que é isso? É quando você não consegue pensar no depois. Você quer resolver o problema a qualquer custo. Não importa o que vai acontecer para frente. O que importa é aquilo que você está vivendo agora. E aí Esaú viveu dessa forma. Aconteceu isso. Jacó, mais do que depressa, queria aquilo porque ele entendia
para mim. Só que tinha um detalhe, não bastava ser considerado, o pai precisava liberar aquela bênção sobre o filho. E aí chega a parte mais complicada. O que é isso, gente? Morreu. Meu herói. E aí chega a parte mais complicada. Esaú não liga, não quer saber. Jacó foi oportunista, era uma pessoa esperta, instruída, provavelmente, até por andar muito com a sua mãe, tinha uma certa malícia de ficar muito próximo da sua mãe. E sua Bíblia não me diz, eu é que estou imaginando isso. Devia ter criado uma certa malícia. Só que não bastava o irmão passar para ele, o pai precisava liberar essa bênção. Isaac já estava velho, cego, já não sabia distinguir quem era quem. Ele fala para Esaú assim um dia: ó, Esaú, prepara aquele prato que eu gosto, vai lá, caça, né, uma carne que eu gosto, faz um prato que eu vou te entregar a tua bênção. Quer dizer, a bênção ainda não estava com Jacó, só que a mãe escutou. E aí, nesse caso, tem os filhos preferidos, sim. Ela tinha o filho preferido dela. E aí, o que ela fala? Corre para Jacó e fala: olha só, vai lá no rebanho, pega 2 cabritos, nós vamos preparar um guisado para o seu pai, porque o seu pai pediu que o seu irmão preparasse uma caça para ele e o abençoar. Ele: mas mãe, como é que o meu pai vai me abençoar? Eu sou diferente do meu irmão, eu não tenho pelo. Depois você vai lá, você vai ver isso na Bíblia. Tem toda uma estratagema acontecendo pelas costas de Isaac, cego, que não estava sabendo o que estava acontecendo dentro da casa dele. E aí ela fala: não, a gente vai dar um jeito. E aí você conhece essa história, eles pegam o pelo do próprio animal que eles mataram, ela coloca nas mãos de Jacó. Ela prepara o guisado para o homem. Jacó se apresenta, chega na presença do pai. O pai cego, escuta a voz, acha que é Jacó. Aí ele fala: quem está aí? Sou eu, seu filho Esaú. Ué, a voz é de Jacó. Chega mais perto. Não, você já trouxe a caça que eu te pedi? Já. O Senhor Deus me abençoou e eu encontrei a caça o mais rápido. Ele leva, apresenta para o pai toca na mão dele, que está coberto pelo pelo dos animais, e fala: a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. Come, abençoa Jacó, pensando que é Esaú. Quando ele vai beijar, ele sente o cheiro, porque a mãe pega a roupa que estava na casa dela, que era de Esaú, e dá para Jacó vestir, para que o homem se enganasse mais uma vez. Mônica, o que você está tentando dizer com isso? Eu estou tentando te dizer que tem coisas que o inimigo arma, só que é um jeito. Gente, até o inimigo, para ele armar alguma coisa, Deus precisa permitir que aquilo aconteça. Eles armam aquela estratégia, mas era uma forma da história dar um giro para acontecer alguma coisa ali naquele momento. E aí o que acontece? Ele vem, é abençoado, Isaac profere a bênção, libera a bênção da primogenitura para ele, que ele ia dominar tudo. Depois você olha aí, ele ia dominar tudo, todo mundo ia servi-lo, que ele ia ser próspero, e tudo isso acontece mais para frente. Só que aí o pior acontece. E aí chega a parte da necessidade de se pedir perdão e da necessidade de perdoar a quem se feriu. Esaú volta com a caça para fazer o alimento para o seu pai. Eu imagino aquele homem todo animado: é hoje que a bênção vai chegar na minha casa. É hoje, vou lá fazer o que o meu pai pediu. Entra na tenda do pai. Quando ele entra, o pai dele pergunta: quem é você? Ele: sou eu, Esaú. Esaú? Se você é Esaú, quem é que eu acabei de abençoar aqui? Meu Deus. Esaú grita de dor por causa do que aconteceu, da traição. E aí eu quero falar com você nessa noite sobre as vezes em que nós somos feridos e traídos. Nós temos todos os motivos para odiar a pessoa que nos fere. Até porque é a reação natural da nossa carne. Você imagina, na expectativa de receber alguma coisa, alguém vem e passa à sua frente algo que era o seu direito. Na verdade, aquilo ali não era de Jacó, era de Esaú. A bênção era dele. E por causa da estratagema e por causa do jeito que Esaú tratou aquilo, ele acaba perdendo o seu direito à primogenitura. Ele pergunta: pai, eu não tenho mais nada.
negócio vai ficar feio. Porque quando nós somos feridos e magoados, quando alguém que nós amamos ou alguém que é próximo a nós nos fere, nós queremos o quê? Vingança. Meu Deus. A gente quer ferir. A gente quer que ele passe pelo que a gente passou. Enquanto a gente não vê, irmão, fala que você também faz isso, porque senão eu vou achar que eu sou muito ruim. Vou ficar até com medo de mim. Aí você fica pensando assim, ó, não, enquanto eu não guardo mágoa não, mas no dia 29 de abril do ano de 1986, ela me fez isso. Isso porque eu não guardo mágoa. Então o que a gente entende? Ter raiva, ter rancor, é natural do ser humano. A nossa carne grita por isso. Algumas pessoas chegam ao ponto de comemorar a derrota do outro, como se isso fosse trazer o alívio para a dor que ele está sentindo. Mônica, que dor é essa? Olha para Esaú. O homem estava com uma dor profunda, assim como eu e você quando somos traídos e enganados. Meu Deus. A gente fica profundamente ferido. A ferida é na alma. Eu não estou aqui querendo desmerecer a dor de ninguém. Só quem passa por uma perda, por uma traição, sabe o que está passando. Mas eu preciso te dizer uma coisa: o perdão não é opcional. Você pode ficar ali curtindo o seu luto, curtindo sua dor, curtindo a sua mágoa, criando aquele problema que você está carregando aí para cima e para baixo. Mas o perdão não é opcional. O perdão é mandamento. Mônica, me prova isso. Pedro estava lá, que a gente é engraçado, né? A gente fala assim, e Pedro, ele tomou uma bronca de Jesus. Mas a gente pensa igual a Pedro. A única diferença, como disse o pastor Isaac, Pedro tem coragem de falar o que os outros não falam. Todo mundo pensou a mesma coisa. Todo mundo queria que Jesus dissesse, fez uma vez, acabou. Acabou. Não, encerrou. Só que Jesus nos dá um ensinamento. E ele diz, perdoa 70 vezes 7. Isso só em um dia. Só, meu Deus, mas a pessoa vai aprontar. Sabe por quê? Porque você também apronta e Deus te perdoa todos os dias. E a gente precisa entender que o mesmo perdão que eu quero para mim, eu preciso usar para as outras pessoas. Mônica, mas aonde está escrito isso? Oração do Pai Nosso. Glória a Deus. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas como eu perdoo. Você está condicionando ser perdoado ao fato de você perdoar. E se você não perdoa, você também não pode ser perdoado. É verdade. Mas, Mônica, você não sabe o que me fizeram. Você não sabe o que eu passei. Olha, você também não sabe o que eu passei. E aí, até eu entender a necessidade do perdão, porque a gente precisa compreender que o perdão não é para o outro. Que isso, você está doida? Não, o perdão é para você. Quando você não perdoa, você dá o direito ao outro de controlar a sua vida. Por quê? Você vive em função do que o outro faz. E por causa disso, ele tem o controle da tua vida. Meu Deus. E aí eu passei por uma situação na minha vida muito complicada. Eu fui abandonada com 3 filhos pequenos, 3 meninos. Trocada. Eu estava lá vivendo a minha vida normal. E até eu entender que aquilo me causava uma mágoa profunda, nós precisamos passar por uma cura interior. Não sei se a pastora vai lembrar disso. Nós estávamos num retiro feito pela pastora Eliane e pelo pastor Valmir. E nós fomos ministradas com cura interior. Nem eu sabia o tamanho do estrago que estava dentro de mim. Até que eu fui tocada pelo Espírito Santo de Deus. E você precisa entender que o perdão faz tua vida andar. Porque enquanto eu estava ali, cultivando a minha mágoa e a minha tristeza, a minha vida estava parada. Nada entrava no lugar. Porque eu ficava o tempo todo pensando, como é que vai ser? Me fez, vai ter que... Não é possível. E a lei da semeadura, que a gente gosta da lei da semeadura para o outro, é muito bom, né? A lei da semeadura só não é boa quando é pra gente. A gente gosta da lei da semeadura para o outro. Me fez, vai ter que me pagar. Plantou, vai ter que colher. A gente espera a colheita do outro, em vez de ficar pensando na nossa própria colheita.
ferida, magoada, traída, humilhada, fui pedir perdão. Aleluia. Não fui eu que traí. Não fui eu que enganei. Não fui eu que adulterei. Eu fui pedir perdão. Sou melhor do que você em nada. A única diferença é que eu entendi que enquanto eu não perdoava, a minha vida não andava. E existem outras situações também. Você vai ver, Jacó foge para a terra do seu pai, porque a mãe descobre que o outro filho quer matar o irmão. E ela fala, vai lá para a terra do Labão, fica lá porque o teu irmão quer te matar. Aí usa a desculpa para ele não casar com as mulheres daquela terra, porque o irmão tinha casado com duas mulheres que era a amargura deles. Ah, vamos falar isso, eu vou falar isso pro teu pai, a gente manda lá para a terra do Labão, vai para lá. Só que o esperto, acho que só a mãe dele teve filho esperto, né? Não tem essa história? Ele chega lá e encontra um pior que ele. Se apaixona pela Raquel assim que a vê. Se apaixona por ela. Ama de todo o coração. E aí o tio fala, você é carne da minha carne, fica aqui, meu sangue. Vai trabalhar para mim de graça? Não, bota um preço aí. Não, se eu achar graça no Senhor, deixa eu casar com a tua filha. Era a caçula. Naquela época, a caçula não casava primeiro, não. Tá bom, deixa o Senhor casar com a minha filha. Pode casar. Vou trabalhar 7 anos por ela. Tá bom. E o cara era bom. Porque se você olhar em todos esses capítulos, tudo que ele fazia prosperava. Tudo que ele fazia dava certo. Aleluia. Trabalho 7 anos. O tio Labão, hein? Irmão da mãe, hein? O tio Labão dá um banquete. Vou casar o meu sobrinho com a minha filha. Quando chega a hora do encontro, é Lia. Que a Bíblia é muito delicada quando diz que a Lia tinha os olhos caídos, meio sem vida, uma aparência meio estranha. E a outra era linda. E aí ele vai tirar satisfação com o tio, começa a falar, o que você fez? Por que você fez isso? Ele, não, o costume da minha terra não é esse não. Primeiro a mais velha, depois a mais nova. Vou trabalhar mais 7 anos por ela. E ele trabalha e prospera. E Labão prospera junto. Porque quando você está no lugar, quando você está no seu local de trabalho, a bênção de Deus que está sobre a tua vida chega no teu local de trabalho. Às vezes o teu empregador não consegue entender. O número estava negativo, mas você chegou, o número vai para o positivo. Porque a bênção de Deus está sobre você. Amém? Desse jeito. E aí, vai ele lá trabalhando, ficou com as duas. Só que a que ele mais amava era Esther. E a outra, você conhece a história, começa aquela disputa, mulheres, uma que gera, outra que não gera, uma confusão, uma coisa, imagina, meu Deus, aquela casa, que loucura, ainda pega umas 2 servas, uma para cada uma, aí ele vai também, aí tem filho com as servas, uma confusão, deixa pra lá, falar de outra coisa, vou sair preso daqui. Você nem serve especial, mas eu tenho direito. Acabou. E aí o que acontece? Fica essa confusão, a disputa dentro de casa. Jacó vivia envolto em muita disputa, muita confusão. Você já reparou que quando você chama a atenção de forma positiva, as pessoas vão se incomodando com a tua presença. E a gente não sabe nem explicar por quê. Simplesmente estão incomodados com você. A bênção de Deus incomoda o outro, incomoda as trevas, incomodam aqueles que estão andando na escuridão. E aí Jacó fica lá fazendo seu trabalho, vive a sua vida, chega um determinado momento que ele cumpre aquilo que ele havia prometido para o seu tio, e ele fala, deixa eu ir embora com as minhas mulheres, as minhas servas, os meus filhos. Já tem gente demais aqui, eu já trabalhei, já paguei tudo que eu tinha que fazer. E aí o tio, vendo que a bênção de Deus estava indo embora, faz um outro acordo com ele. Não, fica aqui mais um tempo, aí tem o negócio das malhadas, tem os pintados, tem não sei o quê. O cara era tão bom que começou a nascer bicho malhado para todos os lados. Porque o
com os lisos. Começou a nascer bicho malhado para todos os lados. E aí, o que eu quero entender com isso? Ele não tinha uma dívida, um problema lá com o irmão dele? Amém ou não? Amém. Amém não? Sim ou não? Sim. Tinha um problema lá com o irmão dele para ele resolver? Sim, mas a bênção de Deus ainda assim estava sobre ele. E aí uma coisa que me incomoda nesse sentido é que nos dias de hoje nós temos o hábito de achar que orando está tudo bem, dando oferta está tudo bem, indo para a igreja está tudo bem, mas o problema lá do passado eu não voltei para resolver. Verdade. Por quê? Tudo está prosperando, tudo está dando certo, tudo está no lugar, os boletos estão pagos, não tem pendência nenhuma na minha casa, então deixa o passado para lá, não vou voltar para resolver. Só que Jacó, com todas as suas dificuldades, entendeu que precisava voltar e resolver o seu problema do passado. Mesmo sabendo que o seu irmão o queria matar, o plano de Esaú era matar Jacó. Ele queria acabar com aquela possibilidade de Jacó lhe fazer mal de novo. Vou acabar com tudo isso. Só que entenda uma coisa, tem hora que a gente erra também com as pessoas, nós pecamos também contra os nossos irmãos, nós erramos também contra os nossos familiares, só que nada me autoriza a continuar vivendo a minha vida sem resolver o meu problema do passado. Deus, assim mesmo. Posso estar prosperando, posso estar abençoado, pode estar tudo em ordem, mas se eu não resolver com o meu irmão, não está tudo certo. Mas Mônica me prova isso. A Bíblia diz que quando eu vou ofertar, se eu estiver brigado com o meu irmão, eu não posso ofertar. Eu deixo a minha oferta aqui, vou lá, me acerto com ele, volto e entrego a minha oferta. Por quê, Mônica? Senão Deus não recebe. Deus. Mônica, mas e se eu der? Irmão, olha só, pode ser uma moedinha ou R$1 milhão. Deus não vai receber do mesmo jeito. Por quê? Eu preciso estar limpa para ofertar no altar de Deus. E Jacó entendeu isso. O homem teve várias experiências com Deus no decorrer desse tempo. Ele entra num lugar onde os anjos estão reunidos, um acampamento de anjos. Só ele teve esse poder de ver, essa possibilidade de ver o que estava acontecendo. Mas isso não bastava. Ele entendeu que Esaú tinha uma mágoa contra ele, com toda razão, e precisava voltar e resolver. Nessa noite, o Senhor está trazendo o nome de pessoas que você precisa voltar e resolver. Mônica, mas ela não vai aceitar, mas ele não vai aceitar. A sua parte você precisa fazer, porque se você morrer hoje, você vai para o inferno. Meu Deus! Oh, Senhor! Misericórdia de nós. Quantas vezes a gente tem que pedir perdão para pessoas que... A gente tem que perdoar pessoas que não foram capazes de nos pedir perdão. Nos magoaram, nos feriram, tocaram naquilo que mais era doloroso em nós. E aí a gente tem que perdoar essas pessoas. Por quê? O perdão é divino. O perdão expõe o caráter de Cristo em nós. O perdão não é sobre o outro. O perdão sempre foi sobre nós. Não é pelo outro. Não é por quem te fere. É para mostrar o caráter de Cristo que está em você. Oh, Senhor. O que adianta? Faz roupa, faz festa, veste uniforme, canta, mas está magoado com o irmão. Meu Deus. Não adianta nada, é sacrifício de tolo. Eu sei que você não vai nem glorificar, você não vai me ajudar não. Não fica triste comigo não. Eu também queria, mas Jesus já falou que aqui não rola mais chave. A chave vai cair em outro lugar, aqui não vai cair. Porque o Senhor quer nos transformar, porque nós somos cidadãos do céu. No céu não vai entrar sujo, no céu não vai entrar sem pedir perdão, no céu não vai entrar com raiva do vizinho, no céu não vai entrar com raiva do parente. Entenda uma coisa, enquanto eu passei esse período aí, cultivando a minha mágoa, com lacinhos de fita vermelho, meu ex-marido estava lá, fazendo 3 faculdades, terceiro casamento, 5 filhos, gente. Ai, meu Deus.
Irmão, corta isso. Depois que a criança recebeu o seu choque, né? Chega lá. Edita isso, menino, por favor. Mas porque a tua vida para e a vida do outro anda. Eu sempre falo isso pro meu filho. Eu falo, enquanto você está cultivando a tua mágoa, o cara tá lá, 3 faculdades. Meu Deus. A vida andou. E a tua tá parada aqui. Mas vê se não é isso. É verdade. Enquanto você está aqui acorrentado, preso na tua mágoa, cultivando a tua dor, eu não estou com isso, desmerecendo a dor que você está sentindo. Eu sei que dor é essa, mas entenda uma coisa: a vida do outro não para por causa da tua dor. Para não. Não para. A vida do outro não para por causa da tua dor. As pessoas continuam vivendo, fazendo as suas coisas, fazendo as suas escolhas, ferindo outras pessoas, e você está ali, ó, cultivando. Ah, mas aquele dia ele fez isso. E sabe o que isso vai te fazendo? Tu vai apodrecendo por dentro. Sabe madeira podre? Que vai esfarelando? É assim que a gente fica quando não perdoa. É assim que a gente fica quando a gente cultiva o ódio. É assim que a gente fica quando a gente cultiva a mágoa. Não é que você vai esquecer. Você não vai esquecer. Só que isso não vai mais controlar a tua vida. Isso não vai fazer você desejar o mal de ninguém. Isso não vai mais mexer com o teu emocional. Amém, Jesus. E uma outra coisa que a gente entende aqui na história de Jacó é que Jacó entendeu também que ele precisava acertar o seu passo com o seu irmão e que tempo não é remédio, tempo não cura nada. Isso é mentira do diabo. Tempo não cura nada. Muito pelo contrário, o tempo afasta ainda mais as pessoas, porque cada vez Jacó estava indo para uma cidade mais longe do seu irmão. Da pessoa com quem ele precisava acertar os passos. Tempo não cura nada. Tempo não é remédio. O que cura? Conversar. Aleluia. O que cura? Orar. Você vê que vai acontecendo diversas coisas e a passagem, o versículo que nós lemos é o encontro de Esaú com Jacó. Porque, gente, para pensar aqui comigo. Para pensar aqui comigo. Uma pessoa que sai com 400 homens não está querendo fazer churrasco, não, gente. O cara saiu para matar. Ele saiu para vingar o que o irmão havia feito com ele. Só que tem um detalhe: Jacó, nesse meio tempo, foi tendo experiências com Deus, foi encontrando Deus, foi orando a Deus, foi falando com Deus sobre tudo aquilo que havia feito com ele. Inclusive, tem uma passagem que Jacó diz do medo que ele está. E ele é muito engraçado, né? Que ele bota todo mundo na frente, vai lá atrás. Raquel e José, que ele mais amava, né? Lá no fundo, Lia a feia, na frente. Ah, gente, me perdoa, mas é a impressão que eu tenho. Quando fala que o olho é sem vida, que é engraçado, é feio. Desprovida de beleza. Desprovida. Tem umas versões que chamam a Lia de desprovida de beleza. E aí, ele vai e ora a Deus, dizendo do medo que ele estava sentindo. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que alguém esteja com ódio de você, porque Esaú estava com ódio de Jacó. Ele não estava com raivinha, não. Ele estava com ódio pelo que tinha acontecido. Ore a Deus e apresente a Deus a vida dessa pessoa. E o Senhor vai criar situações para que essas relações sejam organizadas por causa da tua oração. Deus. Jacó viu que o único jeito de acontecer esse encontro era através do poder de Deus. E por causa da oração de Jacó, Deus cria uma situação. Porque o homem que sai lá do meio do arraial dele, com 400 homens, não é o mesmo homem que encontra Jacó. Por causa do poder de Deus e por causa da oração de Jacó, Esaú tem o coração aquebrantado. Ele esqueceu? Não. Mas o que o irmão lhe fez não lhe causa mais dor. Talvez você ainda vá continuar com aquele discurso: Mônica, você não sabe o que me fizeram, irmão. Eu, sinceramente, nem vou te perguntar o que te fizeram, porque cada um tem uma dor, cada um tem uma história triste para contar. Mas deixa eu te dizer uma coisa:
mais inocente do que Jesus Cristo na cruz do Calvário, clamando ao Pai que desse perdão aos seus acusadores, não existe. É verdade. Talvez você esteja realmente de inocente nessa história, mas deixa eu te dizer uma coisa: nada vai justificar você não perdoar a pessoa. Nada. Oh Deus, tu és poderoso, Senhor. Entendo o seu silêncio. Obrigado, pastor Pereira. Entendo o seu silêncio. Talvez você esteja fazendo uma lista mental agora das pessoas. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem coragem de ir, vamos no negócio reto aqui, papo reto. Você não tem coragem de ir até a frente da pessoa? Liga. Manda mensagem, zap, e-mail, mas faça alguma coisa. Ou no correio. Faça alguma coisa. Porque Jesus Cristo está voltando. Quando chegar na hora do acerto, Jesus vai perguntar: e o perdão? Aí você vai falar: que perdão? Aquele que você não deu. E o perdão que você não liberou? Aqui você não vai poder ficar. Mônica, não é possível. É assim. É assim mesmo. Então, a gente precisa fazer as coisas corretas e retas enquanto ainda se há tempo. Volto a dizer, o sepultamento traz essa oportunidade pra gente. A gente fica pensando: e se fosse eu ali? E se fosse eu que tivesse morrido? E as minhas contas estão ok? Não estou falando de pagamento, não. Estou falando de acertar as coisas com as pessoas. Será que tem alguém magoado comigo? Será que tem alguém entristecido comigo? Será que eu deixei de pedir perdão a alguém? Deixa eu te dizer uma coisa: o perdão traz liberdade para você. O perdão faz com que a sua vida ande para frente. O perdão liberta a outra pessoa daquele peso. O perdão transforma a vida. Por causa do perdão de Esaú, por causa do perdão que Jacó foi pedir a Esaú e de Esaú ter recebido, a vida deles foi transformada. Por causa do perdão, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está te dizendo o nome de pessoas que você precisa acertar o seu caminho. Mas foi ele que me feriu, mas você que vai pedir perdão, porque a Bíblia não está dizendo que é só o ofendido que pede perdão. Aquele que sentiu a dor também vai pedir perdão, porque quando a gente também é ferido, a gente nutre algumas coisas, a gente começa a guardar alguns sentimentos. Então nós precisamos ser livres desses sentimentos. Meu Deus, não fica achando que porque está tudo bem, a bênção de Deus está sobre a tua vida, amém? A sua vida está caminhando, amém? A conta chega e você paga. Não fica achando que por causa disso, aquele problema lá do passado, você não precisa resolver. Não é isso. Deus não pode negar o que ele disse. A bênção estava sobre Jacó. Ele viveu a bênção que estava sobre ele. Mas ele precisava voltar e acertar as contas com seu irmão. E que coisa mais linda! Assim como o pastor Pereira falou, o encontro de Jacó e Esaú é a coisa mais linda de se ver. Os dois irmãos voltam, se encontram, se acertam, consertam os erros do passado. E aí eles têm a necessidade de andar junto. Aí eu vou bater em mim também. Eu vou lá, vou acertar as contas, mas cada um vai viver do seu jeito. Não. Esaú vira para Jacó e fala: vamos andando, irmão, vamos comigo. Olha, irmão, eu vou até com você, só que vai um pouquinho na frente, porque eu estou com criança pequena, bicho pequeno, todo mundo pequeno aqui. Se eu for andando muito rápido, eu não vou conseguir. Mas nós vamos nos encontrar. Tem hora que realmente cada um vai seguir o seu lado. Mas se Deus mandar andar junto, você vai ter que andar. É verdade, Senhor. E eles vão. E tem uma vida abençoada por causa do perdão. Por causa do poder do amor. Por causa do poder transformador do perdão. Quando nós perdoamos, quando nós liberamos
Você vai perdoar, você briga com o salmista. Fala com ele. Eu tenho a minha listinha, já te falei, você faz a tua listinha e vai conversar com o salmista. Por causa do perdão, seus ossos param de doer. Porque enquanto eu guardava aquela mágoa, enquanto eu guardava aquela dor, os ossos vão secando. E por causa da dor que você carrega, aí vem a gastrite, aí vem a ansiedade, aí vem tudo misturado. Por causa da dor que você carrega. Verdade, Deus. É por isso que quando a gente vê uma campanha como essa, a gente fica pensando, a pastora já fez aqui a campanha do amor que a gente tinha que escrever. Olha, rapaz, a gente tinha que escrever o nome das pessoas no coração. Jesus, misericórdia. Até outro dia tinha na minha Bíblia o nome dos cidadãos. Não, o meu tinha várias coisas escritas e eu vou te falar, testemunhar diante de Deus que a relação com as pessoas que eu coloquei ali, pelo menos 2 pessoas, mudou. Foi transformada. Eu não consigo te dizer o que seria sem aquela campanha do amor. Da mesma forma como eu vou te dizer que depois dessa campanha do perdão, essa igreja será transformada. Não somos nós que dizemos que pode ou não ser perdoado. Nós só liberamos o perdão e Deus vai fazendo do jeito dele. E hoje em dia já nem se fala mais nisso, mas antigamente as pessoas falavam assim: pra mim não precisa pedir perdão não, vai pedir perdão pra Deus. Mentira, tem que pedir pra você sim. Tá cheia de mágoa. É verdade. Cheia de carrapicho. Mentira. Pede pra Deus, pra mim, mentira. Esse que fala é o pior, tá mais sujo por dentro. Então entenda uma coisa: o perdão nunca foi sobre o outro, é sempre sobre você. Perdão não é para o outro. Ah, Mônica, mas eu vou pedir perdão. Pede perdão, porque quem vai ser liberto dessa dor é você.